Olá! Bem-vindos, inscreva-se e deixe seu like para ajudar o canal a crescer. Eu sou a babaca por querer que minha irmã pare de ser folgada? Eu tenho 20 anos e atualmente estou na faculdade. Eu tenho uma irmã mais velha, de 25 anos. Consequentemente, moramos na mesma casa, minha mãe é quem paga o aluguel. Acabei de ficar desempregada recentemente, mas estou à procura de outro emprego para não ficar tão apertada para minha mãe. Continuando, dividimos um apartamento. No entanto, estou cansada. Eu tinha esperança de que o comportamento dela iria mudar após nos mudarmos. Mas parece que tudo piorou. Apesar de dividirmos a casa, ainda assim eu faço tudo sozinha, lavo louça, limpo a casa, lavo roupa, enfim, faço tudo sozinha. Isso é meio desgastante, pois faço faculdade à noite e estou sempre um pouco cansada por conta disso. Ambas somos adultas, mas ela age como se ainda fosse uma adolescente de 15 anos. Não me ajuda em nada, não sabe fazer um arroz e come demais. A desculpa dela para não arranjar um emprego é minha faculdade é integral, não dá. Sendo que ela pode muito bem trabalhar como freelancer. A minha indignação é o fato de que, quando eu estava trabalhando, emprestei boa parte do meu salário para minha mãe. E adivinhem só? Minha mãe usou para bancar o luxo da minha irmã, o cartão de crédito dela. Vocês acham que eu posso usar esse cartão? Eu não sei nem onde ele está, apesar de eu ter pago indiretamente o cartão. A desculpa dela é que usamos para despesas da casa. O que é pura mentira. Alguns dias atrás, eu pedi R$ 20 para poder comprar os ingredientes da semana. Não era muito, seria só um pouco de carne moída. Ela mentiu dizendo que não havia dinheiro no cartão. Ok, eu desabafei com minha mãe e perguntei o que elas achavam de mim. Eu emprestei metade do meu salário quando eu não podia e não me deixavam usar R$ 10 para comprar carne. Eu disse que não estava cobrando por saber como ela trabalhava, mas que era exaustivo implorar por R$ 10 para ter o que comer durante a semana. Alguns dias depois, briguei com minha mãe. Eu não queria, mas elas não me deixavam em paz ou no meu canto sossegado. Ficavam jogando na minha cara que eu estava sendo extremamente sem educação. Bem, eu estourei com ela. Perguntei se ela me considerava filha dela, falei que seria bom ela me perguntar o porquê de eu estar agindo assim. Ela chorou, botou a culpa em mim, começou a falar que minha irmã dava mais valor a ela, sendo que eu tinha acabado de passar por uma demissão, as aulas da faculdade estavam me sobrecarregando, e eu estava cansada de fazer tudo na casa sozinha. Claro que não adiantou de nada, minha mãe continua passando a mão na cabeça da minha irmã. E eu estou pensando seriamente em largar a faculdade, conseguir um emprego novamente e começar um curso de inglês para tentar uma bolsa fora do país, longe delas. Eu só não aguento mais, estou doente, limpando a casa, ouvindo quanto sou egoísta todos os dias por pensar só em mim. Às vezes tenho vontade de me jogar da janela do apartamento ou me jogar em um rio, mas eu também penso que logo vou estar longe disso. E se eu não limpar a casa? A porca sou eu. Tínhamos comprado 15 ovos, em um dia, minha irmã tinha comido 9 deles. Agora estamos sem ingredientes de novo. Bem, se eu não tivesse achado no congelador 3 asas de frango. Foi traição? H19, olá, gostaria de saber se vocês me acham um babaca por achar isso uma traição. Pois falei com muitas pessoas e elas falaram que não era. Em janeiro, comecei a morar com minha esposa. Sempre fomos muito felizes juntos. Em abril desse ano, ela começou a ficar muito triste, pois ela se mudou de cidade para morar comigo e não tinha nenhuma amizade nessa cidade. Eu falei para ela, tente conquistar amizades, é importante você se socializar. Em junho, ela conheceu um rapaz em um jogo e nesse tempo ela comentava sobre ele, mas nada demais. Ela me perguntou se eu queria abrir o relacionamento e começou a curtir vídeos de homens. Em junho, começamos a não ter mais relações sexuais. Ela dizia que não estava com vontade, mas ela sempre me provocava e me excitava.
Perguntei a ela ontem por que você me provoca se você não faz nada. Ela simplesmente falou é porque isso aumenta meu ego. No dia 16 de julho, antes de eu ir trabalhar, ela falou que não sentia o mesmo por mim como antes. Fiquei meio assim, porque eu nunca a tratei mal ou algo do tipo. Eu a ajudava nas tarefas de casa, na verdade, mais do que ela. Uma vez entrei no TikTok dela, pois a conta dela estava logada no meu celular. Vi que aquele rapaz dava em cima dela frequentemente. Eu falava para ela que ele tinha mais intenções e interesse nela. Ela dizia que não respondia a essas mensagens dele e as ignorava. E realmente ela não dava bola. Ela falou que não falava mais com ele. Depois de 3 dias, fiz uma besteira, clonei o WhatsApp dela e vi que ela ainda conversava com ele. Vi que ela apagava as mensagens. Basicamente, ela passava o dia até no trabalho conversando com ele, e comigo ela só mandava mensagem quando eu mandava. E outra coisa, ela apagava as mensagens em seu celular para que eu não visse. Falei para ela, olha, eu clonei seu WhatsApp e vi que você ainda continua conversando com ele. E pior, você apaga as mensagens para que eu não encontre em seu celular. Ela olhou para mim e falou eu apago porque você ficaria com raiva se descobrisse que eu falo com ele, e usou aquela clássica desculpa, somos só amigos. Nessa hora, fiquei com ódio e ela fazia muito controle psicológico comigo. Ela se machucava, se arranhava, falava que ia para a casa das amigas, enfim. Nos outros dias, eu pedia para terminar, mas sempre pedia para voltar depois, porque tenho dependência emocional dela. Mas teve uma vez que ela falou, olha, se você terminar de novo, não vamos mais voltar. No dia seguinte, terminei com ela, mas ela não quis voltar depois. Ainda continuamos a morar juntos, pois ela não tem como sair da minha casa. Hoje de manhã, cheguei do trabalho e ela estava tomando banho para ir trabalhar. Vi o celular dela desbloqueado e percebi que ela mandava fotos nuas para aquele rapaz que ela dizia que era só amigo, mas isso foi depois que terminamos. Na hora, não fiquei triste nem com raiva dela. Deixei ela ir trabalhar. Quando ela chegou à noite, conversei com ela, mas novamente ela tentou me controlar. Começou a se machucar e eu fiquei na frente dela para que ela não fizesse isso. Ela entrou no banheiro e começou a se machucar desesperadamente. Depois de toda essa história, ela disse-lhe antes, eu realmente não gostava dele, era só amizade. Depois que terminamos, comecei a gostar dele. Mas enfim, vocês acham que sou um babaca por achar isso uma traição? Eu falei que ela me traiu. Ela disse que não traiu, porque só começou a ter um relacionamento de verdade com ele depois que terminamos, e não quando estávamos namorando. Mas eu sabia que isso iria acontecer um dia, ela ainda está morando comigo, pois ela não tem para onde ir, e eu não sou como ela. Se fosse o contrário, ela já teria me expulsado de casa. Só estou esperando ela arrumar um lugar para onde ir. Sou babaca por esconder que fiquei com um amigo do meu namorado? Eu, M17, e ele, H17. Eu já fiz este post antes, mas foi removido por ter ficado confuso. Vou tentar ser mais clara e objetiva. Meu namorado, vou chamá-lo de André, tem um amigo, vou chamá-lo de Tobias. No início do ano, quando eu nem pensava em ficar com o André, em uma saída, eu beijei o Tobias. Foi uma saída em que todos os meus amigos foram e bebemos bastante. O Tobias, além de ficar comigo, beijou mais 2 amigas minhas do grupo. Decidimos manter o que aconteceu nesse dia apenas entre nós e não contar para ninguém que não estava lá. Ninguém sabia que eu e Tobias tínhamos ficado, nem mesmo quem estava presente. Apenas as outras meninas sabiam. Depois desse dia, ficamos mais uma vez. No entanto, com o passar do tempo, eu comecei a me relacionar com o André e me aproximei dele, assim como Tobias se aproximou de uma menina que depois também se tornou minha amiga, vou chamá-la de Nicole. Nenhum deles sabia o que tinha acontecido entre mim e Tobias antes de começarmos a desenvolver sentimentos. Nem a Nicole sabia, nem o André.
Nicole se tornou amiga das outras duas meninas que também ficaram com Tobias. O tempo passou e todos nós esquecemos do que tinha acontecido. Porém, ontem, Nicole perguntou ao Tobias sobre nós, se tínhamos ficado juntos. Tobias contou a verdade e mencionou as outras duas meninas também. Assim que soube disso, corri para conversar com André, porque queria contar a ele antes que essa história chegasse aos ouvidos dele. Além de magoar o André, magoei a Nicole, porque também não tinha contado a ela. Ela mal quis falar comigo e com as outras duas meninas que ficaram com Tobias e nunca contaram. Ela sequer foi à escola hoje, no dia seguinte após descobrir. O André ficou muito chateado comigo e estamos afastados. Ele chorou, já me havia perguntado há algum tempo se eu tinha ficado com o Tobias, por desconfiança, e eu neguei. Neguei por covardia de assumir e por não ser um segredo apenas meu, era também do Tobias. Algumas amigas disseram que eu não errei com ele, porque ele também já me escondeu coisas que descobri depois, como, por exemplo, que ele ainda falava com a ex-namorada dele. E também porque, quando eu fiquei com Tobias, eu não estava com o André e não era amiga da Nicole. Não sei o que fazer. Meus amigos, que também são amigos do André, estão me evitando. Estou com medo de ter perdido o André e sinto culpa por tê-lo magoado. Gostaria de ouvir a opinião de pessoas de fora do meu círculo social para avaliar a situação de forma imparcial. Terminei o relacionamento e ela já foi para outro em menos de 2 meses, não foi por traição. Ando pensando muito sobre isso. Eu toquei minha vida em frente, mas às vezes vêm esses pensamentos. Vou resumir a história. Namorei por 6 meses com uma garota e, nos últimos 3 meses, ela começou a ficar mais fria. Não havia mais carinho, afeto, aquele interesse. Perguntava direto para ela o porquê de estar assim comigo. Ela disse que estava passando por vários problemas no trabalho, em casa com os pais, o irmão e a própria autoestima dela. Eu era o único que estava lá para tentar animá-la, levando-a para o parque, comprando pizza, açaí, passeando na praça. No entanto, nada a fazia se animar por completo. Não fui o melhor namorado do mundo. A gente discutia por motivos bobos, mas era normal em todo casal. Mesmo sendo bobo, ela era muito rancorosa. Depois de tudo isso, com ela toda fria comigo, eu toquei no assunto de querer terminar. Ela pediu uma chance e prometeu mudar. Sem pensar 2 vezes, eu dei essa chance, oferecendo o maior apoio do mundo. No entanto, ela piorou. O pouco de atenção que eu já não tinha tornou-se praticamente nenhum interesse. Era só um "bom dia, como você está hoje?" "Bem, e você?" "Bem também." "Boa noite." "Boa." Nisso, eu fui até ela e toquei no assunto de terminar, já que ninguém estava mais feliz. Eu estava machucado de tanto ajudar a motivá-la. Ela simplesmente aceitou após várias conversas bonitas, do tipo, "Nunca vou te esquecer" e "Será que vamos voltar um dia?" Nessa pergunta, eu falei que sim, com certeza. Passaram 2 meses e descobri que ela já estava namorando outro cara, pelo menos 2 meses até onde eu sei. Vi no Instagram dela o @ do cara na bio dela. Logo, pensei que fosse traição. Entretanto, a mãe dela me disse que não foi, pois estava acompanhando ela esse tempo todo. Ela estava tomando remédios antidepressivos, começou quando os problemas na vida dela afetaram a gente. Um dia depois, ela me disse que não foi traição e mandou um texto dizendo que eu fui muito especial na vida dela. Outro detalhe é que os pais dela estavam incentivando-a a falar comigo para reatar o relacionamento, mas ela nunca veio. Foi a incrível mãe dela quem me disse isso. Ela disse que todos estavam incluindo a gente em suas orações para que a gente dê certo novamente. Saber disso me deixa ainda mais triste. A moral dessa história é que eu saí ainda mais destruído. Só vinha na minha cabeça: como ela fez isso? Depois de tudo que eu fiz, de todo o investimento. Você que chegou até aqui com essa história e experiência que vou levar para a vida, por favor,
Me dê um conselho e, se possível, responda a essas perguntas com base na sua opinião e experiência. Sei que muitos já estiveram em uma situação como essa ou parecida. Não costumo desabafar com ninguém, nem com a família. É até por isso que me sinto ainda mais triste. Tenho duas perguntas que não saem da minha cabeça de jeito nenhum. Será que ela pensa em mim às vezes? Afinal, há várias coisas que, ao meu ver e ao de qualquer um, a fariam lembrar instantaneamente. Refiro-me a coisas que ela usa no dia a dia, como uma bolsa, perfume e relógio, todos presentes que eu dei durante esse relacionamento, e também a lugares pelos quais passamos. Será que um dia ela virá falar comigo? Sou babaca por querer contar a verdade? Tenho uma amiga que conheço desde o ensino médio, vou chamá-la de Karina, 22 anos. Depois do ensino médio, Karina foi morar em MG e ficou lá por 3 anos. No ano passado, ela voltou para SP e retomamos um contato mais próximo. Nesse meio tempo, fiquei com ela algumas vezes, mas combinamos que não seria nada sério. Há 2 meses, no entanto, ela apareceu namorando, vou chamá-lo de Diego, 24 anos. Diego é um cara gente boa. Rapidamente, ele começou a participar do nosso grupo de amigos, pois havia acabado de chegar de MG e não conhecia ninguém por aqui. Então, há 2 semanas, estávamos conversando, e ele disse que já está planejando morar junto com Karina. Brinquei, eita, em 2 meses de namoro e já estão pensando em morar juntos. Ele me respondeu que na verdade eles já namoram há 3 anos. Namoraram por um tempo enquanto Karina ainda estava em MG. Quando ela voltou para SP, continuaram o namoro à distância. Diego procurou emprego em SP para poder ficar perto dela. Ou seja, durante esse período à distância, ela traiu ele comigo e talvez com outros caras, há histórias dela saindo com outros caras. Fui falar com ela sobre isso. Ela admitiu o erro, mas disse que tinha se arrependido e me pediu pelo amor de Deus para não estragar o relacionamento dela. Sugeri que contasse a verdade a Diego, mas ela recusou, afirmando que não vê motivo para magoá-lo. Tem uma parte de mim que quer deixar isso para lá, afinal, eles parecem felizes juntos. No entanto, se fosse comigo, acho que eu gostaria de saber a verdade. Sou um babaca por querer contar isso? Terminei um namoro de 5 meses por causa de uma brincadeira. Eu, H19, já havia feito uma atualização anterior explicando como as coisas tinham sido concluídas, mas fiquei meio envergonhado, pois foram muito mais dramáticas do que eu esperava, tanto do meu lado quanto do lado dela. Resolvi ter uma última conversa com minha namorada, M18. A situação foi meio complicada, acabei chorando na frente dela, e ela chorou na minha frente. Dei respostas meio secas quando ela tentava me tocar, abraçar ou beijar, etc. Houve um momento em que expliquei a ela que, para voltarmos, ela teria que encerrar a amizade com aquele cara, não falar mais com ele nem nada, porque eu não conseguia confiar nela assim. Ela ficou na defensiva, relutando em fazer isso, argumentando que eram muito amigos e frequentavam a mesma sala, o que desencadeou uma espécie de surto de lágrimas estranhas em mim. Ela tentou me abraçar percebendo que eu não conseguia parar de chorar, mas acabei dando um empurrão com força. Ela não se machucou, mas mesmo assim me arrependo disso. Enfim, a situação foi dramática e desagradável. Terminei indo embora, bloqueando ela novamente, também no Insta e no Facebook, decidido a não reatar o relacionamento. Nós namoramos por 5 meses, mas fomos amigos muito próximos por mais de 1 ano e meio, o que tornou tudo bastante intenso. No entanto, ela não entendia que eu não queria reatar o namoro e preferia manter distância. Moramos no mesmo bairro, e eu trabalho em um mercado local. Ela aproveitou isso para me encontrar de várias formas, fosse em minha casa, casa de amigos, casa de familiares ou até mesmo no meu trabalho. Ela sempre desejava conversar e resolver as coisas. Inicialmente, isso era estressante e irritante, pois ela era tímida tanto comigo quanto com os outros. Porém, na segunda semana,
Comecei a sentir pena dela, pensando que se a situação estava sendo estressante para mim, certamente era ainda pior para ela. Um ponto que eu havia mencionado na atualização que apaguei é que a amiga, M19, dela é praticamente uma irmã para mim, crescemos juntos e foi por meio dela que conheci minha namorada. Assim, não tive dificuldades em fazer as pazes com essa amiga. Embora ela não falasse sobre a situação da minha namorada por meu pedido, depois de sentir pena, perguntei sobre ela. Ela explicou que minha namorada estava enfrentando dificuldades com o término e suas amigas a aconselhavam constantemente a seguir em frente e me esquecer. Ela parecia ouvir esses conselhos, mas sempre acabava me procurando novamente. Depois de uma grande discussão, ela finalmente encerrou a amizade com o cara depois de dar um murro na cara dele, pois ele tentou beijá-la após saber que terminamos. Isso ocorreu no dia seguinte à nossa última conversa. Não posso dizer que estou surpreso. Por algum motivo, talvez saudade ou compaixão, decidi encontrá-la novamente. Ainda não estava completamente seguro dessa decisão, então marquei o encontro por meio do celular de sua amiga. Fui até sua casa novamente, sem mais raiva ou amargura em relação ao que aconteceu. Desta vez, consegui agir da maneira que desejava. Eu esperava que ela tivesse algo importante para me dizer, já que estava tão empenhada em conversar, mas não foi bem assim. A primeira coisa que ela mencionou foi que havia encerrado a amizade com o cara. Respondi que já sabia disso. Ela contou que ele havia tentado beijá-la, mas ela deu um murro nele. Eu disse que já estava ciente disso também. Ela afirmou que nunca achou que ele estivesse interessado nela daquela maneira e pediu que eu acreditasse nisso. Eu confiei nela e disse que acreditava. Ela expressou que nunca teve a intenção de me machucar, que havia sido boba e que, em sua cabeça, aquilo era apenas uma brincadeira. Embora ela já tivesse dito essas coisas na primeira vez, desta vez consegui acreditar e realmente ouvi-la. Depois disso, ela ficou em silêncio. Perguntei se tinha algo mais a dizer e ela negou, começando a chorar, pedindo desculpas e lamentando ter estragado tudo. Senti que suas palavras eram sinceras e isso foi suficiente para mim. Abracei-a, e ela retribuiu o abraço, nos beijamos. Eu disse a ela que a amava e que estava tudo perdoado. Após isso, fui para casa e mais tarde vou vê-la novamente. É basicamente isso, voltamos a namorar. Sou o babaca por ter ficado com ciúmes? Antes, um contexto do meu relacionamento. Eu, H19, estava em um relacionamento aberto, M23. Éramos mó de boas com o fato de um se pegar com outra pessoa. Nunca brigamos ou sentíamos ciúmes ao ponto de gerar discussão. Ok, agora o relato em si. Nós tínhamos saído para caminhar na praia. Caminhamos um pouco e decidimos chamar o Uber. Acabou que tivemos de tentar esperar por 40 minutos até alguém aceitar a corrida. Nesse meio tempo, decidimos ir andando até minha casa, que ficava a uns 3 quilômetros da praia. Nós fazíamos caminhada, então não parecia algo tão ruim assim. Entretanto, conforme foi escurecendo, a praia ia ficando vazia. E nós tínhamos medo de sermos assaltados. No meio disso tudo, meu celular havia descarregado e tinha certeza de que minha mãe iria ficar brava comigo porque eu havia dito que ia chegar em casa até às 17 horas. Quando conseguimos chamar o Uber, nós entramos e fomos para minha casa. Depois que eu desci, ela continuou no carro e foi para a casa dela. Cheguei em casa, já estressado por estar com os pés doendo e pelo medo de sermos assaltados, e ouvi minha mãe e minha irmã mais velha gritando comigo. Depois que minha namorada chegou em casa, ela havia me mandado alguns áudios explicando que o motorista havia dado em cima dela e que ela havia achado ele bonito, e, de fato, ele era kaká. Até aí, tudo bem. Eu não estava a fim de conversar por causa do estresse, mas continuei respondendo a ela por educação mesmo. E aí vem a parte que me deixou meio inquieto. Depois que eu desci, ele perguntou a ela se eu era o namorado dela. E ela disse que não, que era só um amigo. E eu fiquei pensando comigo mesmo.
Por que ela não disse que éramos namorados, mas que nosso relacionamento era aberto? Afinal, não ia fazer muita diferença pro cara já que eu não estava no carro, e ele poderia continuar os flertes dele de qualquer forma. E ela já havia falado para outras pessoas sobre nosso relacionamento ser aberto. Eu me senti meio rebaixado, na falta de uma palavra melhor, por ela ter dito aquilo. O fato dela dar em cima de alguém nunca me incomodou. Até dado momento, ela já havia se pegado com umas 6 pessoas. E sempre me contava como eram os rolês. E eu ouvia de boa, sem ressentimento ou ciúmes. Depois disso, passaram-se uns 2 dias e eu acabei de esquecendo naturalmente. Terminamos nosso relacionamento algumas semanas depois, de forma amigável, por outros motivos. Não sei se é choro da minha parte ou se ela não fez nada de errado. Enfim, sou o babaca? Edit, a pergunta é sobre os ciúmes, e não se relacionamento aberto é coisa de corno. Obrigado por assistir. Até a próxima!